Glória a Deus, irmãos. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas. Hoje eu quero, em nome de Jesus, iniciar um ensinamento que a gente não conhece bem ainda. E o grande problema do crente é quando ele não entende os seus direitos e os seus privilégios e também os seus deveres. Então, quando ele não entende, então ele não tem fé naquilo que ele não entende. Ele só vai ter fé naquilo que ele entende, porque a fé é entendimento. Nós já conhecemos isso. Existe uma doutrina chamada identificação. Ela é uma doutrina bíblica, só que não é conhecida da maioria. Eu gostaria que hoje a gente começasse, nessa introdução, a entender o que é a doutrina da identificação. O que é isso? Então, em Gálatas capítulo 2 e versículo 20, nós temos um verso muito conhecido, que diz: eu fui crucificado em Cristo. Ou aqui diz: eu fui crucificado com Cristo. Nós precisamos entender que a identificação, esse ensino, ele é o lado legal da nossa redenção. O que é redenção? O que é nossa redenção? A nossa redenção é a maneira como nós fomos comprados por Jesus, não é? A palavra redenção quer dizer comprar outra vez. Então, em Adão fomos perdidos e em Cristo fomos comprados de novo. Então, isso é a palavra redenção. Nós fomos comprados de novo, nós fomos salvos, né? Só que nós temos que entender o lado legal, né? O lado legal da nossa redenção. E o lado legal da nossa redenção é a identificação. É você, nós identificar-nos com Cristo. Então, várias vezes o apóstolo Paulo, ele usa a preposição com os ensinamentos de substituição, não é? Ele sempre usa essa preposição com, por isso que ele diz: falando dele aos Gálatas, eu fui crucificado com Cristo. Então, o que era que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que ele morreu com Cristo. Naquele momento em que Cristo morreu, ele morria também. É isso que ele está dizendo. Mas ele só foi entender essa verdade quando ele creu. Ele só foi usufruir desse privilégio quando ele creu, quando ele aceitou Jesus, não é? Então, ele está falando para nós não somente algo relacionado com ele, mas algo relacionado com todos aqueles que, como ele, foi redimido, como ele foi salvo. Então, é o apóstolo Paulo que nos dá essa chave gloriosa para que a gente entenda, não é? Esse ensino de identificação, que é a nossa identificação com Cristo, não é? Só dessa forma que a gente vai entender que nós nos tornamos um com Cristo em justiça. Aí é que a gente vai entender. E quando a gente entender e começar a praticar essa verdade, a nossa vida vai mudar, irmão. A nossa vida só muda no dado momento que você entende as coisas espirituais. Até que você não entende, a sua vida não pode mudar.
Ela só vai mudar quando você entender. Ela só vai mudar quando você realmente crê naquela verdade. Aí a sua vida, ela vai começar a mudar. E nessa ideia bíblica de identificação, nós temos uma união dupla nessa unificação. Primeiro, sua união com o nosso pecado na cruz, né? Sua união com o nosso pecado na cruz. Jesus não tinha pecado nenhum. Então ele pegou o nosso pecado, né? Se uniu ao nosso pecado, fez dele o que não era dele, que era nosso. Isso é a primeira união dupla, né? Sua união com o nosso pecado na cruz. A segunda é nossa união com ele, em sua glória. Então ele se une conosco e leva os nossos pecados. Uma vez que ele leva o nosso pecado, aí nós nos unimos com ele e somos glorificados. Nós precisamos entender essa doutrina. E durante muitos e muitos anos, né, a maioria dos crentes sofrem por não entender, né, a palavra de Deus como ela tem que ser. Em Efésios, você pode abrir a Bíblia 2:6 de Efésios. Ele disse assim, Efésios 2:6: e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso aqui é um fato já. Isso aqui é uma realidade. Isso aqui já foi estabelecido. Mas você só vai usufruir, nós só vamos usufruir desse benefício se nós entendermos. Se não entendemos, se não tem fé, não é suficiente sobre isso, nós não vamos receber esse benefício. Ele existe, mas pela falta de entendimento, nós não vamos receber esse benefício. Então, o que ele quer dizer é que Jesus se tornou como nós éramos. Se tornou como nós éramos, pecadores, né? Longe de Deus. Então ele se tornou como nós éramos. Para quê? Para que você se torne o que ele é. Então temos que entender essas unidades. Primeiro, no seu pecado, ele que levou o meu pecado. Então agora, como ele levou o meu pecado, eu sou sem pecado, porque ele levou. Eu não posso continuar com o pecado, já que ele levou os meus pecados, não é? Uma vez sem pecado, então eu vou viver a sua glorificação em mim. É isso que nós precisamos entender. Então, Cristo morreu para nos fazer viver. Porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então não havia nenhuma possibilidade, nada que pudesse nos ajudar. Mas Ele vai e leva os nossos pecados. Uma vez que Ele levou os nossos pecados, e uma vez que eu acreditei nisso que Ele fez, então eu já tenho fé suficiente para usufruir esse benefício. Amém? E dizer com certeza, Cristo levou os meus pecados. O pecado que me condenava em Adão, eu já não tenho mais. Ele já levou. Não é? Não era dele, mas ele veio até mim, pegou os meus pecados e levou nele. Amém, irmão? Então eu estou livre desse pecado, uma vez que eu criei, uma vez que eu tomei posse disso. Não é somente ouvir, não é somente pensar que existe, não, é tomar posse, é entender o que isso significa. Amém? Então ele foi feito pecado para nos fazer justos. Pecado não nos faz justos. Isaías diz que a nossa justiça era como trapo imundo. Ninguém aceitava, não é? Não havia possibilidade de aceitação. Era um trapo imundo, a nossa justiça. Mas Jesus veio e pegou esse trapo imundo e levou nele.
Amém? E levou nele. Então ele foi feito pecado para que eu fosse feito justiça dele. Amém, irmão? Então você tem que entender isso, que você hoje é justiça de Deus. Amém? Será que você pode dizer: eu sou justiça de Deus? Será que você pode crer nisso? Amém? Diz também que ele se tornou fraco para nos fazermos fortes. Então você tem que entender isso, irmão. Isso é cristianismo, nós temos que entender isso. Isso é vida cristã, isso é vitória diária. Se não entendermos essas coisas, nós não vamos usufruir dos benefícios dela. Aí vamos ser um meio parecido a ímpios, entendeu, irmão? Crente, mais sofredores. Crentes, mais miseráveis. Crente, mais pecadores. Não, irmão. Então, estamos fazendo da obra de Cristo uma mentira, uma farsa. E não foi isso que aconteceu. Então, ele sofreu a vergonha para nos dar a glória. Ele que sofreu. Você sabe que maldito aquele que era pendurado no madeiro. Maldito, era uma vergonha terrível. É por isso que os judeus, irmãos, os ortodoxos, não conseguiram aceitar Jesus, pior quando ele morreu. Como é que um homem desse diz que é o Messias e morre dessa forma miserável? Isso não pode ser o Messias. Então aquilo envergonhava os ortodoxos, porque ele não entendeu que o problema deles era o pecado. Não entendeu isso. Eles pensavam que a lei era suficiente para resolver o problema deles. E a lei não é suficiente para resolver o problema. Tanto que ele não conseguiu cumprir. Ninguém conseguiu cumprir. Só Jesus Cristo. Amém, irmão? E ele mostrou dia a dia a sua vida. Não é? A Bíblia também diz nesse texto. Ele foi ao inferno para nos levar ao céu. Porque o nosso lugar, irmão, era o inferno. Então tudo isso é identificação. Ele se identificou com o seu pecado. Ele se identificou com a sua fraqueza. Ele se identificou com a sua vergonha. Ele se identificou com o inferno que era para você. Ele se identificou com a sua condenação. Ele se identificou com a sua doença. Ele se identificou com a falta, ou seja, com a expulsão da presença de Deus. Ele se identificou com você nisso. Ele levou isso por você. Amém? Então, uma vez que ele levou isso por nós, aí nós temos que nos identificarmos com ele. Em que? Na sua justiça, na sua fortaleza, na sua glória, no seu céu. Amém, irmão? Então é isso que temos que fazer. É uma troca. E nós precisamos entender isso, irmão. Senão vamos ser um crente, irmão, miserável, entendeu? Que nunca cresce em Deus, uma vergonha, porque às vezes vive pior do que o mundano. Crente não é para ver pior do que o mundano, irmão, é para ver melhor do que o mundano. Crente não é para imitar o mundano, crente é para ser testemunho ao mundano. Amém, irmão? Crente é para isso. Então nós precisamos entender. Então Paulo diz: eu fui crucificado com. Então veja bem, isso aconteceu depois. Paulo se converteu depois, anos depois. Mas Paulo entendeu que espiritualmente, no dia em que Cristo foi crucificado, uma vez que ele creu, ele foi crucificado também. Amém, irmão? Isso eu tenho que entender e você tem que entender também. Então, quando Paulo diz: eu fui crucificado com Cristo, significou que ele tinha sido julgado, condenado, expulso, despojado e pregado na cruz, da mesma maneira que Cristo foi. Porque Cristo levou os problemas de Paulo. Amém? Então, quando Cristo foi crucificado,
então Paulo também foi crucificado. Quando Cristo foi crucificado, você também foi crucificado. Amém? Eu fui crucificado. Então você foi julgado, condenado, expulso, despojado e pregado na cruz. Tem que entender isso. Então, para o judeu, repito, para os judeus ortodoxos, irmãos, isso era uma vergonha, isso era um horror. Eles não podiam jamais conceber isso, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, quando Paulo, né, quando Saulo, né, porque ele se converteu ainda Saulo, quando Saulo, né, se identificou-se com o homem Jesus, né, ele o aceitou como Salvador e o confessou como seu Senhor, quando ele fez isso, naquele momento que ele fez isso, ele se tornou um homem crucificado para o mundo. Amém, querido? Você também, irmão, e eu também. Naquele dia que você aceitou Jesus Cristo, mesmo que você não entendesse o que você estava fazendo, né, plenamente, naquele momento ali que você fez, né, você estava se crucificando com Cristo Jesus, pronto, dizendo para o mundo: eu estou morto para o mundo, eu não posso mais praticar as coisas do mundo. Por isso que a maioria dos crentes vive uma mentira, irmão, uma mentira. Graças a Deus que vai ter muitos crentes no inferno, e milhões deles lá. Porque não pode uma pessoa que não vive a verdade de Deus querer ir para o céu, não vai. Não adianta. E não é assim estranho quando a gente lê em Gálatas, né, 6,14, quando Paulo diz que o mundo havia sido crucificado para ele, e que ele havia sido crucificado para o mundo. Ele disse isso. Então, isso aqui é para que eu diga também, e você diga também. Amém? Isso é uma vida. Ou seja, o mundo foi despojado para Paulo, totalmente. Não é? Não havia mais nenhuma ilusão. Paulo tinha certeza disso. Eu não sei como é que tem crente, irmão, que ainda ama o mundo, ama as coisas do mundo, usar as coisas que o mundo... Eu não entendo isso. Eu quero saber dessa porcaria de mundo, irmão. Eu quero lá saber dessa droga que só me faz mal. Mas tem crente, irmão, que adora, gosta demais. Então, Paulo, não é só Paulo, ele está dando o exemplo da vida dele, irmão. Isso aqui é para todos nós que temos aceitado Jesus Cristo como Senhor e como Salvador, não é? Então, Paulo também está dizendo que ele não podia ser enganado, que ele conhecia a crueldade disso. Ele também está dizendo que ele sentiu o chicote sobre as suas costas. É isso que ele também está dizendo. Ele lembrou-se das pedradas que o deixaram inconsciente. E Paulo lembrou que em cada lugar que ele foi, ele encarou a raiva, a amargura e a inveja dos homens. Ele também está dizendo que ele foi despojado para o mundo. O mundo foi despojado para Paulo e ele também foi despojado para o mundo. O mundo já não queria mais saber dele, irmão, porque não valia a pena. Não valia a pena, irmão. Essas propagandas que nos atraem para que a gente compre e gaste o que não tem, para Paulo isso não funcionava, e o mundo sabia que não funcionava. Está entendendo, irmão? Amém, queridos? Porque, irmão, se essas coisas fossem para que a gente realmente consumisse, a gente as levaria para o céu.
O caixão nosso, e um era nosso, e vários outros das coisas que a gente adquiriu, igual os egípcios acreditavam. Os chineses, né? Mas Deus diz ao contrário. E Jó expressa bem certo: nu eu vim e nu eu vou voltar. Leva nada, irmão, nada. Nadinha você leva, nada, fica tudo aí. Então seria uma coisa absurda, né? Uma incoerência total. Por isso que o Senhor diz: não gaste o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Então Paulo foi despojado para o mundo. Não havia nada nele que o mundo desejasse. Isso é muito precioso, irmão. O que é que o mundo vai desejar um cara pendurado na cruz, irmão? O que é que o mundo quer com esse cara pendurado na cruz? O que é? Diz para mim, irmão. O mundo não quer saber de um cara desse não, irmão. Quando o cara chega a ser crucificado, o mundo já não quer mais saber dele. Porque não adianta, não tem como atraí-lo. Então não havia nada em Paulo, não deveria haver nada em nós que o mundo desejasse, nada em absoluto. Mas hoje em dia as pessoas trocam, né? Hoje em dia tem crente, mulher, que querendo ser Miss Maranguape, Miss Ceará, Miss Cachoeirinha, Miss Rio das Pedras, sei lá. Está entendendo, irmão, o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então é isso que Paulo está dizendo. Nada no mundo tinha mais valor para ele. E quando o mundo olhava para ele, não queria nem saber mais dele, irmão. Porque não valia a pena. Não valia a pena. O diabo olha para muitas pessoas, e da sua maioria crente, e diz: pô, esse cara podia ser muito bom. Aí vai dizer assim: rapaz, Deus está abrindo uma porta para mim. Aí se ele olhasse do outro lado, é porque ele não vê o diabo no outro lado. Então o que Paulo está falando para nós? Paulo viu sua identificação com Cristo em sua crucificação. Ele viu, ele entendeu isso. Eu fui crucificado em Cristo, então eu não vivo mais. Você entende isso, querido? Amém, irmão? Entende isso? Um crente que entende isso não pode viver o dia de frente de uma televisão. O crente que entende isso não pode amar filmes e querer assistir todos os lançamentos. Hein, irmão? Psiu. Quem está entendendo, irmão? Isso é cristianismo, irmão. A eternidade é porque a gente não entende ainda o que é a eternidade. A gente pensa que a eternidade tem fim. A gente tem costume com a vida e morte, né? As pessoas vivem 60, 70, 80, 90, raramente chega a 100 anos e morre. A gente pensa que a eternidade se parece com isso. Não, a eternidade é eternidade, não tem fim. Não acaba nunca, não termina nunca. E é aí que a gente se confunde, irmão. A gente está aqui um tempo aqui na terra, mas existe tanta beleza aqui na terra que há uma grande dificuldade da gente entender o que Paulo está falando aqui através de Gálatas, né? 2:20. Ou essa doutrina, esse ensinamento sobre identificação. É preciso saber também, irmão, que crucificação não significa morte. Significa união com Cristo. Amém?
Disse: eu fui crucificado com Cristo. Estou lá. Por que eu estou lá crucificado? Porque eu tenho uma carne que grita todo dia. Mas a miserável grita, irmão, mas eu não posso fazer nada a favor dela porque eu estou crucificado. Sim ou não? Eu estou crucificado. Por isso que a turba dizia assim: desce daí, para Jesus, né? Desce daí, aí creremos em você. Bando de infeliz, né, irmão? Se não creram na terra quando ele fazer milagre, vai crer ele descer. Desce daí, desce. Se você descer daí, nós iremos crer em você. É isso que o diabo tem feito com muitos crentes. Desce daí e a gente conversa. Aí eu vou saber se você é crente mesmo, se você descer daí. Quantos, irmãos, estão sendo enganados? Aí descem daí. Aí se lasca todinho, né, irmão? É como deles Adão para Eva: pode comer, que quando você comer, você vai ser igual a Deus. E nisso o diabo estava, nisso ele escondeu uma verdade. Porque Deus diz: o homem é igual a nós, sabedor do bem e do mal. Só que Deus diz: não coma. Não coma. Porque no dia em que você comer, você vai morrer. Não coma. Aí o cara esquece o que Deus diz, aí come. Aí está aí. Romanos 6,6, irmãos, você pode abrir aí, diz assim: sabendo isto que foi crucificado com ele, o nosso velho homem. Qual é o nosso velho homem? O nosso velho homem é o homem Adão. Esse é o nosso velho homem. Qual é o nosso novo homem? Em Cristo. Que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, corpo, e não sirvamos o pecado como escravos. A crucificação, irmão, não é a morte, mas ela aponta para o caminho da morte. Amém? Ela aponta. Isso que você tem que entender. Então, quando Cristo foi crucificado, ele não foi lá por ele mesmo, porque ele não cometeu pecado nenhum, né? E não como mártir, mas como substituto. Ele foi no seu lugar, no meu lugar. Amém? Foi uma decisão dele para com o Pai. Ele decidiu ocupar o seu lugar. Então, se ele morreu por você, então ele morreu a sua morte. Amém? Então hoje você é o grande vitorioso, você é o grande abençoado. Então quando a Bíblia fala assim, Cristo foi lá não por ele mesmo, não é? Não como um mártir, um miserável, mas como substituto. Ele mesmo quis fazer isso. Já como ninguém podia fazer, então ele tomou o seu lugar e fez no seu lugar. Então fomos crucificados com ele. Amém? Fomos crucificados com ele. Você pode dizer: eu fui crucificado com Cristo. Pode dizer mais uma vez: eu fui crucificado com Cristo. Pode dizer mais uma vezinha? Glória a Deus. Então isso aqui é identificação. Ele se identificou com você. E agora você necessita se identificar com ele. Amém, irmão? É uma troca. Ele levou o seu pecado e agora você vai a ele e ele te dá a glória dele. Veja bem,
no grande drama da nossa redenção, tão logo Cristo foi pregado na cruz, né? Foi pregado com a sua coroa de espinho e com a multidão errante, né? que o cercava, a justiça começou a fazer sua obra por trás dessa cena. Ali a gente viu, né? Ali não era Cristo, era você. Porque ele não fez nada para estar ali. Então ele estava no seu lugar. Amém? Então era você que deveria estar ali, levando toda aquela humilhação sobre você, chicotes, viu? Todas aquelas coisas que Cristo sofreu. Era você, eu, nós que deveríamos estar ali. Então a nossa justiça começou a ser vista ali. Por isso que quando aquelas mães, né, choravam por Jesus, ele disse que elas não chorassem por ele, que chorassem pelos seus filhos e pelas suas filhas, porque ela não estava vendo o que estava acontecendo, não é? Eles não tinham esse entendimento, o judeu não tinha esse entendimento. Olhavam e via o homem físico, não é? Olhavam e via uma pessoa, olhavam e via as feridas, e via o sangue, olhava e via o sofrimento, não podia ver o seu espírito. Deus podia ver, os anjos podiam ver, mas as pessoas não podiam ver. E eu diria o seguinte: os demônios podiam ver toda a dimensão espiritual, e eles viam o que estava escondido naquele corpo. Aí você lê 2 Coríntios 5, 21, não é? Então veio a terrível hora, quando Paulo escreveu 2 Coríntios 5, 21, ele disse: se realizou aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu sou justiça de Deus, e você também, se você crê. Amém, irmão? É com isso também mesmo, é? Que você quer ser justiça de Cristo? Uma palavra dessa, irmão, é para pular em cima desses bancos e quebrar pelo menos um. Entendeu? E quando chega diante de um homem condenado a 200 anos de cadeia, e alguém chega lá e diz: você está livre, e corta as correntes desse homem. Em primeiro lugar, ele vai ficar estatizado, né? Porque ele não vai crer que isso seria possível. Mas quando ele vê que a porta da prisão abriu e que as correntes caíram dos seus pés e mãos, aí ele vai correr, irmão. Amém? Aí ele vai correr. Mas a gente não dá muito valor a essas coisas, não, né? Em Isaías 53, verso 5, aí eu entendo, e você entende também, quando Isaías profetiza e diz: ele foi transpassado pelas nossas, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, eram nossas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí ele diz assim mais: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um desviava pelo seu caminho, e Jeová fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Amém, irmão? Então, naquela terrível cruz, ele não só se tornou pecado, mas ele se tornou maldição. Aí você entende o que é que Paulo escreve em Gálatas 3:13, quando Paulo diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei. Nos redimiu, nos comprou, pagou o preço para que nós não passássemos por aquele problema. Ele paga o preço, aí ele ocupa o nosso lugar. Cristo nos redimiu da maldição da lei,
tendo se tornado maldição por nós. Pois está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Claro, é uma referência, a gente sabe que é uma referência aos judeus, não é, irmão? Mas aqui é uma carta para os gentios. Então ele veio como um judeu sobre a primeira aliança, para redimir todos aqueles que estavam sobre aquela aliança maldita da lei. Amém? Ele veio sobre aquela aliança que ninguém pôde resolver o problema do pecado. Ele veio sobre ela, nasceu sobre a lei. Amém? Senão ele não teria o direito legal de levar os pecados, se ele não tivesse nascido sobre a lei. Então ele veio, nasce sobre a lei, cumpre a lei, pega os meus pecados, seus pecados, e leva como se fosse deles, e nos livra. E tem crente, irmão, que não sabe nem orar. Quando vai orar, só relembra a Deus os pecados dele. É uma perca desgraçada de tempo, irmão. Tem que lembrar o que você é hoje em Cristo. Amém? Pai, eu sou justiça de Deus. Eu estou crucificado. O mundo não quer nem saber de mim mais. E eu odeio esse mundo velho. E você vai dizer. A gente não come feijão do céu, mas por que não planta aqui na terra? Sim ou não? Senão a gente comia só as coisas de lá, mas não planta aqui, então tem que orar para santificar, para a gente se alimentar. Amém? Então eu quero que nessa introdução que você entenda o que é identificação. É uma mão dupla. Ele leva os seus pecados e nos dá a justiça dele. Amém? Glória a Deus. Aquilo que você era, você não é mais. Aí você não vai se admirar quando Jesus chorou, né, na sua agonia. Meu Deus, por que me desamparaste? Por quê? Porque ele levou o lugar do pecador em julgamento. Ele levou. Todas as forças da escuridão o assolavam, né? Ele foi nosso substituto do pecado. O pecado não foi acrescentado. O pecado não foi posto em sua conta. Ele se tornou, escuta bem, irmão, ele se tornou pecado. Tem que entender isso, irmão. Muita gente não entende isso. Ele se tornou pecado, a Bíblia diz. Se tornou. Você era pecado, eu era pecado. Ele se tornou pecado. Então você tem que entender, em nome de Jesus, essa verdade. Leia Filipenses aí 3:10, que diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Leia outra vez: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Essa oração surpreende, né, irmão? Qualquer um. Ele queria compartilhar nas agonias da morte de Cristo. Paulo não podia fazer isso, nem podia fazer o que ele quisesse. Nenhum anjo podia. Era o próprio trabalho de Deus que podia fazer. Quando ele entregou seu filho para a morte, ele desvendou um amor indescritível. Nunca isso jamais havia acontecido. Primeira vez na história que um homem se dispõe a morrer de forma tão miserável por uma pessoa que não valia nada. Você não valia nada, eu não valia nada, mas éramos especiais para ele. Amém? Éramos criatura dele. Havíamos sido enganados pelo diabo em Adão, e agora ele resolve
resolver os nossos problemas. Vamos ler mais esse texto de Isaías 53, 3-5. Nessa versão aqui, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Aqui é Isaías falando, o judeu falando para o judeu do que iria acontecer. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, por aflito, ferido de Deus e oprimido. Irmão, veja bem, isso não foi o que os soldados romanos, nem a multidão furiosa fizeram. Isso foi o que Deus fez. O que Deus fez, irmão. Você entende isso? Então você não pode fazer a sua salvação menos valorosa. Você tem que entender e tem que valorizar a sua salvação, irmão. Valorizar a sua salvação como Deus valoriza. A Bíblia diz que ele foi ferido de Deus. Não choca você não em você ouvir isso? Que ele foi ferido de Deus. Foi o que Deus fez por você. Amém? Isso aqui é Deus homem. Ele se fez homem para fazer esse benefício por você, irmão. Então nós não podemos viver uma vida que não é nossa. Nós não podemos aceitar uma vida que não é nossa, irmão. É como se levasse Cristo à mentira. Veja, o Isaías 53, verso 10, diz: todavia agradou a Jeová moê-lo, fazendo enfermar, quer dizer, fazendo enfermidade. Isso quer dizer, irmão, que as nossas enfermidades ele levou no corpo dele. Amém? Então ele se tornou enfermidade, irmão, para que nós não necessitássemos de viver doente. Amém, querido? Vamos entender essa verdade, irmão, em nome de Jesus, e não vamos deixar o diabo fazer o que ele quer com a gente, irmão. Compreender isso que Deus diz, colocar isso em prática, guerrear com a fé que Deus tem nos dado através da sua palavra. Amém? Precisamos entender. Ou seja, ele não estava apenas feito pecado e separado do seu pai, até seu coração quebrado chorar: meu Deus, por que me desamparaste? Mas as enfermidades da raça humana caíram sobre ele. Ele adoeceu com a nossa doença. Amém, irmão? Diga: se ele adoeceu com a minha doença, então eu estou curado. Então eu não tenho doença, irmão. Então eu não vou aceitar. Diga aí, irmão. Diga: eu não vou aceitar a doença. Que coisa, irmão. Como a gente gosta de aliciar a doencinha. É a minha doença, é a minha dor, é a minha artrite, é a minha artrose. Sim ou não? Irmão, não toca na minha artrose. Já é nossa, irmão. Temos que registrar. E quando ele leva as nossas doenças, né? Não só leva, se faz a nossa doença. Se enferma com a nossa doença. E diz a Bíblia, né? O texto que lemos, que Deus se alegrou em fazer isso. Porque ele tinha condição de levar. Mas nós não, irmão. Por quê? Porque ele quer ver você sem doença. Quer ver a mim sem doença. Quer ver a gente feliz, amém, irmão?
Isso é a alegria do Senhor, né? Isaías 53:10, todavia agradou a Jeová moê-lo, fazendo enfermar. Tem essa versão, a versão de Isaías 52, verso 14. É de uma Bíblia, de uma versão inglesa. Diz assim: como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua aparência mais do que todos os outros filhos dos homens. Aquilo foi sofrimento espiritual, irmão. Desfez, né, todo o seu físico. Foi quando o homem oculto do coração se tornou não somente pecado, mas doença. Amém? Se tornou a minha doença, a sua doença, a doença da humanidade. É por isso que ele vai para a cruz e grita, né, espiritualmente em agonia: Pai, Pai, por que, Eli, por que me desamparaste? Levando o seu pecado, o meu pecado, a minha dor, a sua doença, a minha doença, as suas enfermidades, as minhas enfermidades, ele levou, irmão. Então, por isso que Deus se agradou, porque Deus entende que uma vez que ele levou, irmão, a gente ia viver sem doença. Amém? A gente ia crer, como Paulo cria, a gente ia crer que tudo aquilo que a gente precisa, Deus havia feito por nós. Então foi quando o nosso pecado e as nossas doenças foram lançadas sobre ele. Então seu espírito foi feito pecado. É isso que muitos não entendem. Vai pregar isso por aí, irmão. O seu espírito foi feito pecado. No seu espírito foi feito doença. A doença não começa somente no físico. Tem doenças que começam no espírito. Irmão, se o nosso coração pudesse somente entender isso, que ele foi feito pecado e que fomos identificados com ele na cruz, então nós poderíamos entender a realidade da sua obra de substituição. Ele se identificou comigo. Então, se ele se identificou comigo, então eu tenho que viver a vida dele. Amém? Amém? A vida dele. Eu tenho que lutar para viver a vida dele. A vida que ele me deu. Não a vida que ele levou no madeiro. A vida que ele me deu. Mas muitos irmãos querem viver a vida que ele levou. Vai dar tudo errado. Ele não somente pôs nossos pecados sobre ele, mas ele nos pôs nele. Amém? Nos pôs nele. Então fomos, o homem inteiro, né, irmão, foi envolvido nesse sacrifício. Seu espírito, sua alma e o seu corpo. O homem inteiro foi envolvido nesse sacrifício. Fomos pregados na cruz com ele e nele. Amém? Amém? Nossas doenças foram parte dele. Glória a Deus. Quando o coração reconhecer isso, será o fim do domínio da doença. Amém? Diga: quando o meu espírito reconhecer isso, será o fim e o monopólio da doença. Amém, irmão? Incline a sua cabeça, querida, em nome de Jesus. Eu queria que você somente agradecesse o que você é, porque foi o que ele fez por você. Queria somente que nós agradecêssemos a ele. Senhor, através desta palavra, nós entendemos que não precisamos viver uma vida medíocre. Não precisamos viver uma vida
negativa, derrotada. Não precisamos viver uma vida de lágrimas e de choro. Nós temos que viver a vida que tu queres que a gente viva. Porque a vida que tu queres que a gente viva, Senhor, está identificado com aquilo que tu fizestes por nós. Tu levaste tudo que nós éramos. Tu levaste toda a nossa condenação, todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, todos os nossos medos, todos os nossos traumas, todas as nossas angústias, todas as nossas lágrimas, tu levaste, Senhor. E agora tu queres que nós vivamos esta vida que tu resgatou para nós. Que a gente possa entender, Senhor, que nós, essa igreja possa entender, e a gente possa viver de agora em diante uma vida vitoriosa. A gente pode chegar para a frente do diabo e dizer: Satanás, eu sou justo. Você olhar para o mundo e ver que não tem nada no mundo que te agrade. E o mundo olha para você e diz: eu não quero essa pessoa, porque não tem nada para o mundo. Essa pessoa é totalmente de Deus. Veja, ela está crucificada. Aleluia! Em nome de Jesus, nós precisamos entender isso e começar a viver essa vida de vitória de uma vez por todas, em nome de Jesus. Se coloque em pé, querido, em nome de Jesus, irmão. Glória a Deus. Com esse mesmo espírito de reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. Aleluia. Saia daqui esta noite, irmão. Saia daqui esta noite diferente. Em nome de Jesus. Saia daqui esta noite crendo que tudo isso que você ouviu é verdade. Você é outra pessoa. O mundo não quer saber de você, e nem você quer saber do mundo. Então vamos, em nome de Jesus, querido, reivindicar o que é nosso, o que temos por direito. Amém? A nossa felicidade em Cristo, as nossas bênçãos, as nossas vitórias, a nossa saúde, a nossa alegria, a nossa paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque Ele fez tudo que nós precisamos. Ele já fez, Ele já realizou, Ele já morreu, Ele já sofreu, Ele já levou. E agora é privilégio nosso fazer aquilo que Ele já fez por nós e viver essa vida de Deus. Em nome de Jesus, diga, em nome de Jesus. Diga outra vez, em nome de Jesus. Diga outra vez, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós tomamos posse de tudo isso que nós ouvimos nesta noite. Em nome de Jesus, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, querido.